Put up one hand. Say, Jesus, Diga, Jesus, I'm glad I'm here. eu estou feliz por estar aqui. You loved me. O Senhor me ama. You've called me. O Senhor me chamou. I heard your call. Eu ouvi o teu chamado. I'm here, Eu estou aqui, ready to hear, pronto para ouvir, ready to learn. pronto para aprender. Hallelujah. Aleluia. Jesus is alive in me. Jesus está vivo em mim. Amen. For Amen. him. For him. Yeah. Aleluia. Good. Good. You may be seated. Vocês podem se assentar. Dr. Suarez, God bless you. Dr. Soares, Deus te abençoe. I love you and your wife Eu te amo e também a sua and your esposa. 5 wonderful E os sons. seus 5 preciosos filhos. Poor devil, he's in trouble because Coitado do diabo, ele está com sérios problemas. the Suarezes have produced 5 more. Porque os Soares produziram mais 5 segundo a sua espécie. Wonderful. Maravilhoso. Hallelujah. Aleluia. We're the people of God. Nós somos o povo de The Deus. devil's in trouble. E o diabo tem problemas. We know Jesus. Nós conhecemos He's Jesus. alive in us. Ele está vivo em nós. Is that right? Isso é uma And verdade? that's what Brazil needs. É disto que o Brasil precisa. I love you. Eu os amo. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love the people of Brazil. Eu amo o povo do Brasil. Anybody that's listening by video, E qualquer um de vocês que esteja ouvindo também através do vídeo. I love you too. Eu também te amo. And I pray that God will bless you just the same as if you were right here. E eu oro para que Deus possa te abençoar da mesma maneira que se você estivesse nesse lugar. Whoever you are, Independente de quem quer que você seja. wherever you are, Aonde quer que você esteja. whatever your problems, Independente dos seus problemas. whatever your hunger, Independente da tua fome. right now, believe that Jesus Christ will come to you Neste momento, creia que Jesus Cristo virá a você. and that he will meet your need. E que Ele vai vir de encontro à sua necessidade. I come to you in the name of the Lord. Eu venho a vocês em o nome do Senhor. I'm an old man, Eu sou homem velho, but I'm a happy old man. mas eu sou homem velho alegre. My wife has gone to heaven, A minha esposa partiu para o céu, so I'm lonely, então eu estou solitário, but I'm happy. mas eu sou feliz. Happy because I have good news for a hurting world. Feliz porque eu tenho boas novas para o mundo que está condoendo-se. That keeps me happy. E isso me mantém alegre. And the purpose of the remaining part of my life E o propósito da parte que ainda permanece e remanesce da minha vida is to help you é de ajudar a você and to help people like you, e ajudar pessoas como você, just people, pessoas to know how real he is. para saberem o quão Ele é verdadeiro. He loves you. Ele te ama. He paid for you. Ele pagou He preço died por for você. you. Ele morreu por He você. reconciled you. Ele te reconciliou. He redeemed you. Ele te He redimiu. called you. Ele te chamou. He loves you. Ele te ama. He needs you. Ele precisa de você. You are vital to his plan. Você é vital para os planos dele. Now we'll be talking about those things this week. E nós estaremos falando concernente a essas questões nesta semana. I see hundreds of you are standing. Eu vejo que centenas de vocês estão de pé. I understand there's many more hundreds outside. E eu entendo que há outras centenas lá do lado de fora. I hope that you can receive what we give you tonight. E eu espero que vocês possam receber aquilo que nós vamos oferecer nessa noite. The Suarezes are my friends. Os Soares são meus amigos. They have published all of our books, Eles têm publicado todos os nossos livros. and I'm very grateful to them. E eu sou muito grato a eles. I thank God for their leadership in this great nation. E eu quero agradecer a Deus pela liderança deles nesta grande nação. They're important in God's work.
Eles são importantes na obra de Deus. but you are too. Mas vocês também são. God's work depends on you. A obra de Deus depende de você. Now, we're going to be talking this week about Nessa semana nós estaremos falando sobre 7 dynamics that will produce the miracle life in you. 7 dinâmicas que produzirão uma vida de milagre no seu interior. Christianity is a miracle. Cristianismo é um milagre. Pontificates have made a religion out of Christianity. Pontífios têm feito uma religião do cristianismo. But real Christianity is not a religion. Mas o cristianismo verdadeiro não é uma religião. You understand that? Vocês estão me entendendo? So we're talking about real Christianity this week. Então nós vamos estar falando sobre o verdadeiro cristianismo nessa semana. I've been all over the world Eu tenho estado ao redor do mundo todo, preaching, conducting great crusades in 80 different nations. pregando, conduzindo grandes cruzadas em 80 nações diferentes. All of my life, that's what I've done. A minha vida toda é isso que eu tenho feito. It's possible that we have seen more people in non-Christian countries come to Christ than anyone who ever lived. É possível que nós tenhamos visto pessoas não cristãs, países não cristãos, se achegando ao Senhor Jesus Cristo do que em qualquer outra época. Shocking to think about that. É chocante pensar sobre isso. It's possible É possível that we may have seen more healing miracles in non-Christian countries than anyone has ever seen. É possível que nós tenhamos visto mais milagres de cura em países não cristãos do que qualquer outro tenha visto. Not because of our great faith. Não por causa da nossa grande fé. No. Não. Our faith is just like your faith. A nossa fé é igual a de vocês. But because we have preached to so many multitudes of people Mas porque nós temos pregado a tantas multidões de pessoas for so many por years tantos anos, in so many countries, em tantos países diferentes. that's why É por isto. I've been there. Eu já estive lá. I've seen with my Eu eyes. tenho visto com os meus olhos. I'm like John when he wrote his Eu epistles. sou como João quando ele escreveu as suas epístolas. He said, you know where it is? In 1 John. He said, what I have heard, Ele diz em 1 João, aquilo que eu tenho ouvido, what I have seen with my o eyes, que eu tenho visto com os meus olhos, what I have looked upon, aquilo que eu tenho posto os meus olhos sobre, what my hands have handled of the word of life, aquilo que as minhas mãos têm manuseado da palavra de vida, what we have seen, aquilo que temos visto, we bear witness nós somos testemunhas. and show it to you. E mostramos e revelamos a vocês. It is life. É vida. Hallelujah. Aleluia. And then he says again, E então ele diz that novamente, which we have seen aquilo que nós temos and visto that which we have heard, e aquilo que nós temos ouvido, that's what we declare to you, é isto que nós declaramos a vós outros, that you also may have this fellowship with us. para que vocês também possam. For truly, our fellowship is with the Father E na verdade a nossa comunhão é com o Pai and with His Son, Jesus Christ. e com seu Filho Jesus Cristo. Verse 4. Versículo And 4. I'm telling you all of this E eu estou vos dizendo tudo isto so that your joy may be full. para que a sua alegria seja completa. I told the people in Russia, Eu disse aos queridos na Rússia, because they've been under communism for 70 years. porque eles estavam debaixo do comunismo por 70 anos. And sometimes they're not happy.
E algumas vezes eles não estão There's felizes. nothing in communism to make you happy. Não tem nada no comunismo que faz você feliz. I told him, I've come to bring you joy. E eu disse, eu tenho vindo para trazer alegria a vocês. Yeah, God wants us to be happy. Sim, Deus quer que nós sejamos felizes. You notice what the gospel is called? Vocês notam que o evangelho é chamado Good news. boas novas. We don't have any bad news for this week in Sao Paulo. Nós não temos notícias ruins para essa semana em São Paulo. Just good news. Nós só temos boas Aleluia. novas. Aleluia. Yeah. Now this will be a heavy week. Agora essa será uma semana pesada e intensa. I wish I could bring to you all that is in my heart, but I'll do my best. Eu gostaria de transmitir tudo aquilo que está no meu coração, mas eu farei o melhor possível. When I start to teach, Quando eu começo a ensinar, I think about miracles and wonderful things that I've seen happen in my life, and I get sidetracked, and I tell about those things, and then the time goes away. então quando eu começo a pregar, eu começo a me lembrar sobre milagres e acontecimentos, e eu começo a relatar sobre isso e eu acabo saindo da linha. But we have to tell those things. Mas nós precisamos relatar essas coisas. They are the proof that our Elas são doctrine works. as provas de que a nossa doutrina funciona. Is that right? É verdade? Hallelujah. Aleluia. All of this week, we're going to be teaching from the first 4 verses of the book of Acts. Durante esta semana toda nós estaremos ensinando concernente aos 4 versículos do primeiro capítulo de Atos. I think we should read it together. E eu creio que nós precisamos lê-los juntos. In English, these 4 verses are just one sentence. Em inglês, esses 4 versículos são tão somente uma sentença. I think Spanish is about 3 sentences. E eu creio que em espanhol é mais ou menos 3 sentenças. I think we checked it in Russian. I think it's 2 sentences. E eu creio que nós conferimos em russo e é 2 sentenças. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. That's the first verse. Esse é o primeiro versículo. The second verse, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandment unto the apostles whom he had chosen. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Now verse 3. E agora o versículo 3. To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. And now verse 4. E agora o versículo 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Now that may not have sounded very interesting to you. Agora, às vezes, isso não soou muito interessante para você. We've read it. Nós o lemos. You've seen that it's in your Bible. Vocês viram que está aí na Bíblia de vocês. Wherever you're listening, check your Bible. Aonde quer que você esteja me ouvindo agora, cheque a sua Bíblia. Now this week, we want to pose 7 questions. Agora, durante essa semana, nós queremos considerar 7 questões. Every meeting, there'll be one major question. Para cada reunião, nós teremos uma pergunta, uma questão principal. And we want to offer 7 solutions to those 7 questions E or nós answers. queremos oferecer 7 soluções ou 7 respostas a cada uma dessas perguntas ou questões. These questions and these issues will impact your life forever. Essas questões, essas perguntas, esses tópicos vão impactar a sua vida para todo sempre. If you can get them in you,
Se você puder recebê-los no seu interior, you can become all that God has planned for you to be. você pode se tornar tudo aquilo que Deus planejou que você fosse para Ele. If you spell the word miracle, there are 7 letters. Se você soletrar então a palavra milagre, existem 7 letras. I think we're going to have some banners here, aren't we? That tomorrow, or we'll have some banners that will show those 7 letters. E amanhã nós teremos então algumas bandeirolas que vão então apresentar essas 7 letras. Question number 1. Pergunta número 1. What key unlocks the miracle life in you and me? Qual chave abre a vida de milagre em mim e em você? That's what we're going to talk about tonight. É sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. Tomorrow night, the question: Amanhã à noite, a pergunta é: what makes the Christian faith more than a religion? o que faz da fé cristã mais do que uma religião? The third question. E a terceira pergunta. The first question: what unlocks the miracle life? Primeira pergunta: o que é que abre a porta de milagre? Think of M, the first letter in miracle. This will help you remember it. Agora pense na primeira letra da palavra milagre, letra M. 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 What unlocks life in us? O que abre a porta em nós? Here's the answer. M. Jesus, our model. Aqui está a resposta. M. Jesus, o nosso modelo. Remember, he's our model. Se lembrem, ele é o nosso modelo. Second letter, I. A segunda letra, I. What makes the Christian faith more than a religion? O que faz da fé cristã mais do que uma religião? Answer, I. The inspiration of his example. A resposta, letra I. A inspiração do exemplo dado por ele. Now you'll remember these all week. Agora vocês vão se lembrar disso durante toda a semana. Third, what brings out God's best in a person? O que faz sair o melhor de Deus numa pessoa é a terceira pergunta. M-I-L-L, our loyalty to his mandate. Letra L, a nossa lealdade ao seu mandato. You understand? Vocês estão entendendo? Next question, next service. A nossa próxima pergunta, a nossa próxima reunião. What happens when we discover how much God loves us? O que acontece quando nós descobrimos o quanto Deus nos ama? Answer. Resposta. His love motivates us to action. A, action. O amor dele nos motiva à ação. Letra A, ação. His love motivates me. O amor dele me motiva. When I find out how much he trusts me, Quando eu descubro o quanto que ele confia em mim, I must respond. então eu preciso corresponder. I respond by doing something about it. E eu correspondo fazendo algo a respeito daquilo. A for action. A para ação. The next letter, G. A próxima letra, letra G. What makes our Christian witness believable? O que faz o nosso testemunho cristão acreditável? Or what gives us as Christians credibility? Ou o que nos dá como cristãos credibilidade? Answer. Resposta. He guarantees our witness. Resposta, letra G. Ele garante o nosso testemunho. Never forget that. Nunca se esqueçam disso. After this week, you'll never forget that. Depois dessa semana, vocês nunca se esquecerão disto. Next letter, R. Próxima letra, letra R. How does Jesus function today in your community? Como que Jesus funciona, atua hoje na sua comunidade? Answer. Resposta. Through royalty. R for royalty. Resposta, letra R.
realeza através da sua realeza. We are members of the royal family. Nós somos membros da família real. We interpret God. Nós interpretamos Deus. That's how Jesus functions today. É assim que Jesus funciona hoje. The last letter, E, E a última letra, a letra E, the seventh principle. o sétimo princípio. How big can possible be in you? Quão grande possível pode ser no seu interior? That's the best of all. Esse é o melhor de todos. Sunday night, Domingo à noite. don't forget it. Não se esqueça. How big can possible be in you? Quão grande o possível pode ser no seu interior? Answer E. Experience His unlimited power. Resposta letra E. Experimente, tenha experiência do seu amor, do seu poder infinito. This is going to be a rich week. Essa será uma semana rica. The first verse says, all that Jesus began to do and teach. O primeiro versículo do livro de Atos, capítulo 1, diz: todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. He is our model. Ele é o nosso modelo. Who is your model? Quem é o teu modelo? What energizes you? O que traz energia para você? What is your concept of successful living? O que é o seu conceito de viver com sucesso? I recommend that we imitate our model, Jesus, and continue doing all that he began to do. Eu recomendo que nós possamos imitar o nosso modelo Jesus e que nós possamos fazer tudo aquilo que ele começou a fazer. The most fundamental concept in Christianity is the miracle life in us. O conceito mais fundamental no cristianismo é a vida de milagre em nós. The most fundamental posture for us to adapt today as believers is this. A postura mais fundamental para nós nos colocarmos é a seguinte: What Jesus began, we continue. o que Jesus começou, nós continuamos. If that doesn't govern and guide and pilot the ship of faith or the boat of the gospel, then we're off course. Se isso não governar, não orientar esse navio da fé, esse barco do evangelho, então nós estamos fora de linha. What are we here for? Por que estamos aqui? What are you here for? Por que vocês estão Just aqui? to warm a bench Só para esquentar um banco and bring your tithes e trazer os seus dízimos and have a ritual? e ter ritual? No. Não. No. Our purpose in being here O nosso propósito em estar aqui is to imitate our model. é de imitar o nosso modelo, Follow Jesus. seguir a Jesus, Continue what Jesus began. continuar aquilo que Jesus iniciou, Experience what he experienced. experimentar aquilo que ele experimentou. Now that sounds like preacher talk. Agora isso está parecendo conversa de pastor. No, come on. Don't put me on a pedestal as a preacher. Por favor, não me coloque no pedestal como pregador. Nobody wants a preacher. Ninguém quer pregador. I know that. Eu sei disso. I'm up here talking loud. Eu estou aqui em cima falando em tom alto de voz. People don't like to be yelled at. Pessoas não gostam que você grite a elas. But listen to me. Mas ouçam-me. I'm an old man. Eu sou homem I'm velho. excited about this. E eu estou entusiasmado And com I isso. want to help you. E eu quero vos ajudar. We are here for a purpose. Nós estamos aqui com propósito definido. And our purpose begins with the first
sentence in the book of Acts. E o nosso propósito começa com a primeira sentença do livro de Atos. Look, think about this. Pensem a respeito disso. Here's my New Testament. Aqui está o meu Novo Testamento. Here are 4 accounts of the gospel of Jesus Christ. Aqui existem 4 evangelhos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Have you got 4 in your Bible? Vocês têm 4 na Bíblia de vocês? You have Mark? You have Matthew? Vocês têm Mateus, Marcos, Luke? Lucas, John? João. You have them in your Bible? Vocês os contêm na sua Bíblia? Okay. Have you ever noticed, right after that, you have another book that's called The Gospel According to You. Aí logo depois você tem um evangelho segundo você. Do you know, is that in your Bible? Está escrito aí na sua Bíblia? The Gospel According to You. O evangelho segundo você. Oh, excuse me, I got the wrong name. Ah, me desculpe, eu usei o nome errado. It's called the Acts of the Apostles. Os Atos dos Apóstolos. That's us. Isso somos nós. Say, that's me. Diga, sou eu. Apostles? Apóstolos? That's a big name. You'd be proud to call yourself apostle. Esse é um grande nome. Você teria orgulho de se denominar apóstolo. No, preachers have made us scared of that word. Não, os pregadores têm nos feito amedrontados desta palavra. It means the ones he sent. Significa aqueles que ele enviou. Has he sent you any place? Ele enviou vocês? Oh, you say, no, I'm not that holy. Aí você diz, não, eu não sou tão santo No, assim. I'm just a Christian. Não, eu sou só um cristão. The preacher, God sent the preacher. O pregador, Deus enviou o pregador. Are you sure? Você tem certeza? Has he sent you anywhere? Ele enviou você a algum lugar? I remember a guy in the Bible. Eu me lembro de um homem na Bíblia. He was naked. E ele estava nu. He was stupid. Ele era estúpido. He cut his own flesh with rocks. E ele estava cortando o seu próprio corpo com pedras. Nobody liked him. Ninguém gostava dele. He was out in the tombs. E ele estava lá em meio aos túmulos. People were afraid of him. E as pessoas tinham medo dele. Jesus came. E Jesus veio. Said, I like you. E diz, eu gosto de você. You look terrific to me. Você parece terrífico, maravilhoso para mim. Hallelujah. Aleluia. You look good to me. Você realmente parece um bom camarada para I'm mim. going to get the devils out of you. E eu vou tirar esses demônios de você. You'll make me a good witness. E você vai ser um bom testemunho para And mim. I've got a big plan for you. E eu tenho um grande plano para você. And some of the disciples must say, oh, you haven't got a big plan for me. What are you doing with me? Not him. He's no good. E aí alguns dos discípulos disseram, mas o Senhor não tem um plano para mim? Eu sou uma pessoa boa, ele não vale nada. Jesus said, just wait a minute. E Jesus disse, espera só um minutinho. He made the devils come out of him. E ele então expulsou os demônios And he dele. told his followers, go get him some clothes, dress him, give him a bath and dress him up. E então ele disse àqueles que o seguiam, venham, deem um banho nele, coloquem roupa nele. Did you ever do that to someone crazy? Vocês já fizeram isso a alguém que está louco? I have many times. Eu já o fiz várias They vezes. come to our meetings, Eles vêm às nossas reuniões half naked, quase nus, crazy, loucos, screaming, gritando. and the devils come out of them. E os demônios saem de suas vidas. Poor devil. Coitado do Because diabo. when we come to town, the devil's in trouble. Porque quando nós chegamos à cidade, o diabo está tendo sérios problemas. Are you hearing me? Vocês estão me Because entendendo? Jesus is in us, Porque Jesus está em nós, doing the same things that he did before they crucified him. fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes que o And crucificaram. I've seen him healed. E eu tenho visto They curando. try to come up the steps to testify. E eu tenho visto alguns tentando subir as escadas para darem o seu testemunho. The ushers won't let him up. They say, no, 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 it's a crazy man. E os diáconos não deixam que eles subam porque eles dizem, não, ele é um homem louco. It's happened many times in our meetings. Já aconteceu inúmeras vezes nas nossas reuniões. And often I'll go look at them myself to see if they're crazy or what. E algumas vezes eu vou lá para olhar eu mesmo, para ver se eles são loucos ou o quê. I remember one in Kikuyu land. E eu me lembro de um na terra de Kikuyu. Kikuyu land. Yeah. And he was crazy for 14 years. E ele estava louco há 14 anos. Long hair, Cabelos longos, ugly, feio, fleas in his hair, com piolho no cabelo, almost nothing to cover his nakedness. quase nada para cobrir a sua nudez, Long beard, uma barba comprida, greasy and dirty. todo sujo, oleoso. But the devils went out of him.
Mas os demônios saíram They dele. wouldn't let him come up. Os demônios não queriam permitir. No. The preachers wouldn't, the ushers wouldn't let him come up the steps. E então os diáconos não permitiam que ele subisse as escadas. I looked, who is that? E eu olhei e disse, quem é aquele lá? I looked, Eu olhei I looked closer. e eu olhei novamente. I went over. E eu fui até lá. I saw in his eyes. E eu pude ver nos olhos That wasn't dele a crazy man. que ele não era um homem louco. That was a new man. Aquele era um homem novo. Hallelujah. Aleluia. No, he had peace. Agora ele tinha paz. Yeah, that's what God does to É people. isso que Deus faz com as I pessoas. said, let him up. He's okay. Eu disse, podem deixar ele subir, está tudo Greasy, bem. dirty. Estava todo sujo, oleoso. I looked at him. E eu olhei para ele. I said, I love you. E eu disse, eu te amo. You're beautiful. Você é lindo. Look at you. Olhe para você You're a mesmo. handsome man. Você é um homem simpático. I love you. Eu te amo. I said, give me a hug. E eu disse, me dê um abraço. And the people clapped E as pessoas because he aplaudiram was so dirty. porque ele estava tão sujo. I hugged him. E eu o I abracei. took him to the shoulders. E eu peguei pelos I ombros. said, look at you. E eu disse, olhe para você. I said, hey, Ei, you're my brother. você é meu irmão. Your father and my father are the same. O teu pai e o meu pai são o mesmo. I knew that was important in the tribe where they practiced polygamy. E eu sabia que isso era importante naquela tribo onde eles praticavam poligamia. Your father and my father are the same. O teu pai e o meu pai são o mesmo. Smile. E ele sorriu. He hugged me again. E ele me abraçou And he novamente. gave his testimony. E ele deu o seu testemunho. You know what I did in that city? Sabe o que eu fiz naquela cidade? Every night I preached. Cada Oh, noite que eu preguei. I Não, got peraí, ahead of só um my- minuto. See, I'm telling a story now. Aí, já comecei a contar uma história. And the clock is running. E o relógio tá But I got to tell tic-tic. you this story. Mas eu tenho que contar essa história. The next day I came back. No próximo dia eu wait, voltei. No, Não, I não, told não. the preachers. Então eu disse para o I told pregador. the preachers, I said, take this guy. Eu disse, pegue esse rapaz. Take him and give him a good bath. Levem-no e deem um bom banho nele. Wash him good. Lavem ele bem mesmo. Cut his hair. Cortem o cabelo dele. Fix him up. Make him look nice. Arrumem ele. Façam com que ele tenha uma boa Buy, aparência. buy him some nice clothes. Comprem algumas roupas boas para And ele. get the most beautiful necktie you can find in town. E encontrem a gravata mais bonita que vocês puderem achar na cidade. He's a gift to the church. Ele é uma dádiva à igreja. Let God put a pretty bow on his gift. Deixa Deus colocar um laço bonito nessa dádiva que ele tem à And they igreja. did that. E eles assim o And fizeram. the next day when I walked up on the platform, E no outro dia, quando eu subi a plataforma, I looked at the preachers, eu olhei aos pregadores, nice preachers. pregadores I simpáticos. thought, wait a minute. I Eu looked disse, again. só um minutinho. Eu olhei novamente. Ah, Ah, that was karaoke. ali está Karaoke. 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 I looked at him. Eu olhei para I ele. said, karaoke, is that you? Eu disse, Karaoke, é você? And he came running to me and put his arms around E me. ele veio correndo até a mim e colocou seus braços It ao meu was redor. karaoke. He Karaoke. was beautiful. Lindo, Beautiful. lindo. Hallelujah. Aleluia. That crazy man in the Bible. Aquele homem louco na Bíblia. Jesus healed him. Jesus o curou. The demons went out of Os him. demônios saíram dele. He made his disciples get some clothes. E ele fez com que seus discípulos dessem roupa a ele. That's what I did. E foi isso que eu We're fiz. supposed to continue what Jesus started. Nós devemos continuar aquilo que Jesus deu início. That's what a Christian is. É isso que é o cristianismo. Do the things that Jesus began to do and teach. Fazer as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. And then Jesus said to and then the town came out and saw him, Então a cidade veio para ver aquele homem. clothed and in his right mind, De roupas e sanamente. sitting at the feet of Jesus, Sentado aos pés de Jesus. healed and beautiful, Curado e lindo with peace. com paz. There's no joy like bringing peace to somebody who's confused. Não há alegria maior do que trazer paz a alguém que está confuso. And so this guy, so Jesus was ready to go and continue his mission. Então Jesus estava pronto para continuar e dar sequência à sua missão. And this guy said, I'm going to go too. E esse homem diz, eu também vou. Everywhere I go, people want to go with me.
E aonde quer que eu vou, pessoas querem ir comigo. If I'm in America, they want to go with me overseas. Se eu estou na América, eles querem ir comigo a outros If países. I'm overseas, they want to go with me to America. E se eu estou em outros países, eles querem ir comigo até a América. I don't blame them. E eu não os culpo. I'm a wonderful person. Eu sou uma pessoa It's maravilhosa. good to go with me. É bom andar comigo. I do happy things. Eu faço coisas I felizes, help alegres. people. Eu ajudo It makes you pessoas. feel good. E faz com que você se sinta bem. This guy said, I want to go with you. E esse homem diz, eu quero ir com você. Jesus said, no, 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 no. E Jesus, não, 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 You não. can't do it Você não pode fazer. because I've got plans for you. Porque eu tenho planos para você. Oh, friends, I'm here to preach to you this week. Before the end of the week, you're going to discover God has big plans for you. Queridos, eu quero vos dizer que antes do término dessa semana, vocês vão entender que Deus tem grandes planos para cada um de vocês. Yes, Aleluia. yes, Aleluia. yes. He said, look, I've got 10 towns over there in an area, they call it the Decapolis. Ele disse, eu tenho 10 cidades por aí na área que eles chamavam de Decápolis. He said, I want you to go be my messenger to all those 10 towns. E ele disse para ele, eu quero que você seja o meu mensageiro a cada uma daquelas 10 cidades. The pontificate said, no, he's not qualified. E o pontífice disse, não, ele não é qualificado. Jesus said, yes, he's experienced my life. E ele disse, sim, ele experimentou a minha He vida. can be my witness. Ele pode ser minha testemunha. That's the most important ministry that a Christian can have. Esse é o mais importante ministério que um cristão pode ter. Be my witness. Ser minha testemunha. Don't sound like me. I sound like a preacher. And nobody wants a preacher. Não soem como eu estou soando como um pregador. Ninguém quer um pregador. Nobody wants someone yelling at you all the time like I'm doing right now. Ninguém quer uma pessoa gritando com os outros como eu estou fazendo com vocês nesse momento. They want you. Eles querem você. You. Eles querem você. You don't yell at people. Você não grita com as pessoas. You don't jab your finger at people like we preachers do. Você não fica apontando os dedos nas pessoas como nós, os pregadores, o You fazemos. smile. Você sorri. And you're happy. E vocês estão And you're felizes. one of them. E vocês são um deles. They'll listen to you. Eles vão dar ouvidos a vocês. They'll believe you Eles vão acreditar em vocês. when you believe you. Quando vocês acreditarem em vocês. Do you believe you? Você acredita em você? You are important. Você é importante. Your witness is the power of God. O seu testemunho é o poder de Deus. When you tell what Jesus has done for you, Quando você relata aquilo que Jesus fez por você, the Holy Ghost will accompany those words, então o Espírito Santo vai acompanhar essas palavras. and unbelievers will become believers E os não crentes vão crer, because you believe in what you're saying about Jesus, porque você crê naquilo que você está falando a respeito de Jesus. and you believe it because it happened to you. E você acredita porque aconteceu com você. Wow! That means hallelujah. Isso significa aleluia. Say wow. Diga uau. Add a new word to Portuguese vocabulary. Agora eu estou acrescentando uma nova palavra ao vocabulário do português. Hallelujah takes too long to say. Aleluia é muito longo, gasta tempo demais But para you can say falar. wow. Você real pode quick. dizer uau bem rápido. Say it again. Diga novamente. Yeah. Good. Wonderful what God can do for us. É maravilhoso o que Deus pode fazer por nós. And when you tell that, E quando você relata isso, that's your gospel. esse é o seu evangelho. Mark wrote his gospel. Marcos escreveu o evangelho dele. Luke wrote his gospel. Lucas escreveu o evangelho dele. You're writing your gospel every day. E você está escrevendo o seu evangelho a cada dia. Yeah. By what you do and what you say and what you think. Pelo que você faz, pelo que você diz, pelo que você pensa. Mark's gospel concerns how he found the Lord. O evangelho de Marcos fala sobre como ele encontrou o Senhor. What Jesus did for him. O que Jesus fez
por ele what he witnessed Jesus doing to other people. aquilo que ele testemunhou que Jesus estava fazendo a outras pessoas. You're writing your gospel. Vocês estão escrevendo os seus How did evangelhos. Jesus come to you? Como que Jesus veio a vocês? What have you seen him do for other O people? que vocês têm visto ele fazer a outras pessoas. That's your gospel. Este é o teu evangelho. Tell it. Diga isso. There's power in it. Há poder neste evangelho. God's power is in me. O poder de Deus está em mim. I'm saved. Eu sou salvo. God's power can be in you E o poder de Deus pode estar em and você. save you. E pode salvar That's você. the ministry of a Christian. Esse é o ministério de um cristão. That's a dynamic of Christianity. Isso é uma dinâmica do cristianismo. You believe that? Vocês creem The nisso? life of Jesus in us. A vida de Jesus em nós. Hallelujah. Aleluia. Yeah, hallelujah. Yeah. See, it works. It makes you feel good. Tá vendo? Funciona. Faz com que você se sinta bem. True Christianity is a miracle. O verdadeiro cristianismo é um milagre. 7 letters in the word miracle. 7 letras na palavra milagre. 7 basics about miracle Christianity. 7 princípios básicos sobre o milagre do cristianismo. 7 fundamentals of faith. 7 fundamentos da fé. 7 facts for you to live by. 7 fatos dos quais você deve viver sobre eles. The first one, O primeiro, Jesus, our model. M. Jesus, o nosso modelo. M. I, inspiration of his example. I, inspiração do seu exemplo. M-I-L, third letter, loyalty to his command. Terceira letra, L, lealdade ao seu mandato. A, action to do his will. A, ação para fazer a sua vontade. G, his guarantee of me. G, a garantia dele por trás de mim. R, I am royalty. R, eu faço parte da realeza. The devil knows me. O diabo me conhece I'm in the big family. e eu faço parte da grande família. Oh, before the end of this week, you're going to be dancing to that. E antes do final dessa semana vocês vão bailar diante desse And fato. E, my experience. E é a minha experiência. I know Eu sei. because I've experienced it. Eu sei porque eu tenho experimentado. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? This week, Nessa semana, you will be like Peter and John walking with the Lord. vocês serão como Pedro e João caminhando com o Senhor. You will be like Mary sitting at his feet learning of Jesus. Vocês serão como Maria, sentado aos seus pés, aprendendo a respeito de Jesus. You will be like the multitude that listened to his words and were lifted and blessed and changed. Vocês serão como as multidões que ouviram as suas palavras e foram erguidos e foram mudados. You will be like the believers after Jesus rose from the dead. Vocês serão como aqueles que creram após Jesus ter ressurreto dentre os For mortos. 40 days he came and ministered to them and talked to them. That's the way you'll be. Por 40 dias ele veio e ministrou a eles e assim será com vocês. You will be refreshed by a greater understanding of your own life and of your own ministry. Vocês serão refrigerados, abençoados com um novo entendimento sobre a sua própria vida e o seu próprio ministério. Your faith will be stronger. A sua fé será mais Your forte. hope will be brighter. A sua esperança será mais forte, mais intensa. Your love will be deeper. O seu amor será mais profundo. Your life will be fuller. A sua vida será mais cheia. Hallelujah. Aleluia. Colossians chapter 1, verse 27 is a fundamental verse for this number 1 lesson. Colossenses 1:27 é um princípio fundamental para essa primeira questão, essa primeira pergunta. See, this first lesson concerns the greatest revelation in Christianity. Essa primeira lição, então, tem a ver com a maior revelação do cristianismo, a maior de todas as revelações. Did you hear that? Vocês ouviram I isso? said tonight,
Eu disse, concerns nessa noite, the greatest revelation in Christianity. estamos falando sobre a maior de todas as revelações do cristianismo. What is the revelation? O que é a revelação? Jesus in you. Jesus em você. Now, we bat our eyes and say, yes, hallelujah, yes, I believe. Sim, nós piscamos com os olhos e dizemos aleluia, eu creio nisso. Wonderful. Maravilhoso. Tonight, we want to focus on Nessa noite nós queremos focalizar what made that possible. o que fez com que isso fosse possível. How can it be that Jesus Christ can come into us? Como pode ser isso, que Jesus Cristo pode vir a estar em nós? Now, here's the scripture. Aqui tem, então, as escrituras. Colossians 1, Colossenses 1, verse 26 to 28. versículo 26 a 28. It's called by Paul a mystery. É chamado por Paulo de mistério. Now, there's lots of mysticism in this great nation, Agora existe muito misticismo nesta grande nação. but that's not what we're talking about. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Listen, Ouçam. the mystery which has been hid from ages and from generations. Think of that. Pense sobre isto. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. I want you to mark that verse in your Bible, Eu quero que vocês marquem esse versículo nas suas because Bíblias. tonight and tomorrow night, both, you're going to be going back to that verse, rethinking the significance of it. Porque nessa noite e amanhã à noite nós estaremos voltando a esse versículo para considerarmos o significado dessas A little palavras. brief preview, Agora preview bem leve, Look. resumido, so that you can come along with me in this learning. para que vocês possam me acompanhar nesse processo de ensino. Look at me a minute. Olhem para mim agora por God minuto. created Adam and Eve Deus criou Adão e Eva like him, como ele, like him. como ele, Both of them ambos in his image, na sua imagem, like him. como ele. You believe that? Vocês creem nisto? Satan came, Satanás veio, lied to them, mentiu a eles, deceived them, os enganou. and they both E ambos they both contradicted what God told them. contradizeram aquilo que Deus havia falado. He gave them everything, Ele deu a eles tudo, but said, here's a tree, mas ele diz: aqui está uma don't árvore, eat of that tree. não coma desta árvore. When you eat of that tree, you'll die. Quando comerdes desta árvore, morrereis. Satan said, Satanás diz: eat it, coma, it'll make you smart, vai fazer de você esperto, and you won't die. e você não vai morrer. They ate it. E eles comeram. And that's the beginning of our problem. E este é o início do nosso problema. Now look, God says this in essence to you and me. Agora observem, Deus diz isto para mim e você na essência. I love you. Eu te amo. I created you like me. Eu te criei como mim, como a minha pessoa. Can you accept that? Vocês podem aceitar isto? See, we are like God. Vejam, nós somos como Deus. If you have a child, Se você tem uma criança say, oh, little Johnny looks just like his daddy. e vocês dizem: o Joãozinho parece exatamente como o pai dele. Little Helen looks just like her mother. A pequena Helena parece exatamente como a mãe dela. Do you say, oh, no, Johnny and Helen are not worthy to be like their mama and papa? No. Aí você diz: não, Joãozinho e Helena, eles não têm a preciosidade e o valor para serem como seus pais. No, you're proud. Não, você é orgulhoso. Say, yes. Sim, Has a nose just like mine.
Tem um nariz exatamente como o meu. The little eyes are just like his daddy's. Os olhos são igualzinhos aos olhos do Pai. Now come on, you're just like God. Agora ouçam-me, vocês são exatamente como How Deus. does God feel about you? Como é que Deus se sente a seu respeito? I could preach a whole sermon giving you scriptures proving to you how God delights in you. Eu poderia pregar um sermão por inteiro dando várias escrituras sobre como Deus tem prazer com He's você. proud of you. Ele tem orgulho de He você. loves you. Ele te ama. Accept that. Aceitem isto. Stop being scared. Parem de ter medo. Stop being superstitious. Parem de ser supersticiosos. Stop crawling. Parem de Stand engatinhar. up. Fiquem de pé. Be a child of God. Sejam um filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. Be what God paid for. Hallelujah. You're paid for. Um preço já foi pago por A você. big price was paid to lift you out of the devil's clutches as a comrade with God. Um grande preço foi pago para tirar você, resgatar você das garras do diabo, para que você pudesse ser como um camarada de Deus. Don't deny what God has done. Não negue aquilo que Deus tem feito. Don't condemn what God paid so much to redeem. Não condene aquilo que Deus pagou um preço tão alto para redimir. He loves you. Ele te ama. He created you. Ele te criou. He believes in you. Ele crê em His você. life is in you. A vida dele está em His você. power is in O you. poder dele está em você. We've got to believe it. Nós temos que crer nisto. Say, I'm coming. Say, I'm coming. Diga, eu estou indo. I'm coming. Estou indo. Hallelujah. Aleluia. I'm feeling better. Estou me sentindo melhor. The devil's losing me. O diabo está me perdendo. He's lied to me. Ele mentiu para mim. He's tried to keep me down. Ele está tentando me manter no chão. But I'm slipping loose. Mas eu estou saindo fora. I'm going to stand up tall. E eu vou me colocar de pé, bem alto. I'm going to be all God designed me to be. E eu vou ser tudo aquilo que Deus objetivou que eu fosse. Snap your eyes and look at the devil between the horns and say, you've lost me. Agora fecha seus olhos, abre novamente, olha no meio do chifre do diabo e diz: você já me perdeu. Yeah. Hallelujah. 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 Wow. The mystery which has been hid from ages and generations. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. But now is made manifest to his saints. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. I wish Paul hadn't have said saints, because everybody say, oh, I'm not a saint. Eu preferiria que Paulo não tivesse falado santos, porque todo mundo está dizendo: ah, eu não sou um santo. I wish it had just said people. Eu gostaria que ele tivesse dito simplesmente pessoas. I'm a people. Eu sou uma pessoa. I don't know if I'm a saint or not. The Pope hasn't said I'm a saint yet. Eu não sei se eu sou um santo ou não. O Papa ainda não disse se eu sou um santo ou não. But I'm a people. Mas eu sou uma pessoa. Yeah? Sim? It's now made manifest to his people. Agora se manifestou ao seu povo. Because God wanted to make known to them how rich his power is in them. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério neles. Which is, he's going to explain it now. Que é, e ele agora vai nos explicar. What is it? Look close, see if your Bible's got that. Agora olha na sua Bíblia, vamos olhar de perto para ver se está aí. Which is what? Isto é o que? What is it? O que é? Is it in your Bible? Está aí na sua Bíblia? What does it say? O que diz aí na sua You Bíblia? see it? Vocês conseguem ver? Christ in you, Cristo em vós, the hope of glory, a esperança da glória, whom we preach. o qual nós
pregamos, and whom anunciamos, you witness about. a quem nós damos testemunho. A mystery. Mistério. Abraham didn't understand it. Abraão não entendeu isto. Elijah didn't know anything about it. Elias não sabia nada a respeito disso. Moses didn't know anything about it. Moisés não sabia nada a respeito Not disso. a thing. Nada. David, the psalmist, didn't know about it. Davi, o salmista, não sabia a respeito It's disso. hidden from generations past. Estava oculto de gerações passadas. But now it's made manifest to his people, Mas agora é feito manifesto ao seu povo. which is Christ in you. Isto é, Cristo em vós. Question for this lesson tonight and tomorrow night. A pergunta para esta noite e para a noite de amanhã. What price was paid to make this possible? Qual o preço que foi pago para que isto pudesse acontecer? When did this experience, when could this experience first take place? Quando que essa experiência poderia acontecer em primeiro lugar? I'm telling you, if you get this week under your belt, the devil won't be able to touch you anymore. Eu quero vos dizer, se vocês receberem tudo aquilo que Deus tem para nós nessa semana, no espírito de vocês, o diabo não vai poder tocar vocês. It is true. É a pura verdade. It is truth that makes you free. E é a verdade que vos liberta. You can pray and fast for months, but if you're spooky, if you're superstitious, if you don't know truth, you'll still be superstitious. Se você ora, jejua, mas você é uma pessoa supersticiosa e não dá lugar à verdade, você vai continuar sendo But if supersticiosa. you know truth, Mas se você conhecer a the truth verdade, will make you free. a verdade te libertará. I'm not afraid of the devil. Eu não tenho medo do diabo. The devil is tormented when T.L. Osborne comes to town. O diabo é atormentado quando T.L. Osborne chega à cidade. Because I'm the boss. Porque eu sou o dono, o patrão na He's a situação. fake. Ele é uma farsa. He knows that. E ele sabe disso. He knows who I am. Ele sabe quem eu sou. Poor devil. Coitado do diabo. I like it. Eu gosto. I am glad Jesus defeated him forever for me. E eu estou muito feliz porque Jesus já o derrotou para todo sempre por mim. I didn't do it. Eu não o fiz. I didn't do it. Não foi eu quem o fiz. He did it. Ele o fez. I didn't even want it. E eu nem o queria. I didn't know to want it. Eu não sabia que eu poderia querer. He wanted me so much Ele me queria tanto that he gave his life to save me. que ele entregou a sua própria vida para me I salvar. didn't pray for salvation. Eu não orei por salvação. He came to a world that didn't ask for him. Ele veio até um mundo que não pediu por ele. We're not saved today because we made a decision to be saved. Nós não estamos salvos hoje porque nós fizemos a decisão de sermos salvos. We're saved today because God made a decision. I'm not going to give up on you. If I have to die for you, I'm not going to quit until I rescue you and bring you to myself. Nós estamos salvos porque Deus tomou uma decisão e Ele decidiu que Ele não iria descansar até que Ele nos tivesse e nos resgatasse. Never forget that. Nunca se esqueçam disso. A mystery. Mistério. Christ in you, Cristo em vós. hidden from Moses. Oculto a Moisés. You're closer to God than Moses could be. Você está mais próximo de Deus do que Moisés poderia estar. You read the prophets in the Old Testament and say, oh boy, they're great.
Você leu sobre os profetas no Velho Testamento, você diz, puxa, cara, eles eram demais. They didn't have what you have. E eles não tinham o que você Christ tem. was not in them. Cristo não estava God neles. could not be in them. Deus não podia estar He was neles. with them. Ele estava com His eles. Spirit overshadowed them. O Espírito dele estava sobre He eles. anointed them. Ele os ungiu. They were servants of God. Eles eram servos de Deus. They knew nothing about this mystery of God through Jesus coming and making his home in us, human people. Mas eles não sabiam nada concernente a esse assunto de que Deus, através de Jesus Cristo, poderia habitar em nós, seres humanos. We're rich. Nós somos ricos. We're blessed. Nós somos abençoados. We have discovered the mystery. Nós temos descoberto o mistério. And we walk with Christ alive in us E nós today. caminhamos com Cristo vivo conosco hoje. But what price was paid for that? Mas qual o preço que foi pago para isto? When did this experience begin? Quando foi que essa experiência iniciou? The Bible says in John 1:14, A Bíblia nos diz em João 1,14: the Word, God, was made flesh and dwelt among us. O verbo, a palavra, foi feito carne e habitou em meio a nós. He came in Jesus, Ele veio em Jesus, dwelt among us, habitou em meio a and the nós. Bible says E a Bíblia nos diz we looked at him, que nós olhamos para we ele, beheld him. nós o retivemos. Another verse says, Um outro versículo nos diz, see if your Bible has it, in John chapter 1. vê se a Bíblia de vocês contém isso no livro de João, Verse 18. 18. João 1:18. No one, don't say man, no one has seen God at any time, Ninguém jamais viu a Deus, but the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No one had seen God, Ninguém jamais viu a Deus, but when Jesus came, mas quando Jesus veio, he demonstrated God. ele demonstrou Deus. Now that's what you do. Agora é isso que vocês fazem. Jesus has come to live in you, Jesus veio para habitar em vocês. and now you can demonstrate God. E agora vocês podem demonstrar a Deus. Now he lives in you. Agora ele habita em vocês. Can you accept that, or would you prefer to just have religion? Vocês podem aceitar isso ou vocês preferem simplesmente a religião? Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I'm coming back to that thought. Eu estou voltando a este pensamento. Matthew 1:23. Mateus 1:23. Call his name Emmanuel. E ele será chamado Emanuel. Why? Por quê? Because that means God with us. Que quer dizer Deus conosco. Hallelujah. Aleluia. But Paul said this mystery is even more wonderful. E Paulo está dizendo que esse mistério é ainda mais maravilhoso. It's Christ in us. É Cristo em nós. Say, I accept it. Diz, eu aceito isto. A lot of miracles happened where the Gospels joined with the Acts of the Apostles. Muitos milagres aconteceram quando os evangelhos se juntaram, se uniram aos atos dos apóstolos. Now remember that. Agora se The lembrem disso. Gospels Os of evangelhos Jesus. de Jesus. What Jesus did. O que Jesus fez. And then comes the book of Acts. E então vem o livro de Atos. What people did. O que as pessoas, o povo fez. People who imitated him. Pessoas que o imitaram. The early church was born A igreja primitiva nasceu wanting to be like Jesus. desejando ser como Jesus. You want to be like Jesus? Vocês querem ser como Jesus? You're called to be like Jesus. Vocês foram chamados para serem como Jesus. You're his offspring. Vocês são fruto dele. You're royalty. Vocês são realeza.
Hallelujah. Aleluia. I'll come to that this week. Eu vou chegar a isto nessa semana. The early church, Jesus finished his ministry Jesus terminou o seu ministério and then died for us e então morreu por nós and then rose from the dead, e então ressurgiu dentre os mortos sent back his Holy Spirit, e enviou de volta o seu Espírito and Santo. that's the mystery. E este é o mistério. And in some mysterious way, E de uma maneira misteriosa, God comes down then to live in us like he had lived in Jesus of Nazareth. Deus desce então para habitar em nós, como ele habitou em Jesus de Nazaré. God came first in flesh, Deus veio primeiro na carne, in a Jew from Nazareth. em judeu provindo de Nazaré. But now he has come to Sao Paulo in flesh, Mas agora ele tem vindo a São Paulo em carne, in an American from Tulsa, num americano de Tulsa, okay? ok? Or in a Brazilian from Rio. Ou num brasileiro do Rio de Janeiro. Yeah. Sim, But God comes in flesh mas Deus vem na carne the same way that he came in Jesus. da mesma maneira que ele veio em Jesus. But religion has made it so complex that we can't keep it simple. Mas a religião tem feito tão complexa que nós não somos capazes de mantê-lo simples. This study tonight is about that. Este estudo nessa noite é concernente a isto. At this pivotal junction of the Gospels of Jesus and our gospel. É This junction. sobre esse ponto de junção entre os evangelhos de Jesus e o livro de Atos. Or the Gospel of Jesus O and the evangelho de Gospel of us. Jesus e o nosso evangelho. Hey, look in your Bible. Dê uma olhada na Bíblia de Look at the vocês. book of Acts. Dê uma olhada no livro de Atos. This might surprise some of you. Isso pode surpreender alguns de vocês. It doesn't have any ending. Não tem fim. Check it. It don't have any ending. Pode dar uma checada, não tem fim. Look and see in your Bible. See if your Bible's printed right. Podem olhar aí. Dê uma olhada na Bíblia de vocês. There's no ending to Acts. Não tem um fim para o livro de Atos. It don't say amen or anything. Não diz amém ou coisa alguma dessa natureza. Why? Por quê? Because we're part of the book of Acts. Porque nós fazemos parte do livro de Atos. There's no ending. It goes right on through our lives. Não tem fim, continua e passa pelas nossas vidas. If they were writing the book of Acts today, Osborne would be in it. Se eles estivessem escrevendo o livro de Atos hoje, Osborne estaria neste But I livro. wasn't born yet. Mas eu ainda não tinha nascido naquela época. Suarez wasn't born yet. O Soares ainda não tinha nascido So, naquela he's not in época. there. Então ele não consta ali. But it's our book. Mas é nosso livro. There's no end to it. Não tem um fim para este livro. Search your Bible when you get home. Dê uma olhada através da sua Bíblia quando você chegar em All casa. of the other books have an ending. Todos os outros livros têm um fim. It's the only book in the New Testament that doesn't have an ending. É o único livro no Novo Testamento que não tem um final. Because it's our book. Porque é o nosso livro. Who's in the book of Acts? Quem está no livro de The Atos? followers of Os Jesus. seguidores de Jesus The Cristo. followers of Jesus. Os seguidores de What did Jesus. they do? O que eles fizeram? They took his name. Eles pegaram do nome They dele, took his nature. tomaram da sua They natureza, took his Holy Spirit. tomaram do seu They Espírito took Santo, his life. tomaram da sua And they vida. went out and did what he did. E eles saíram e fizeram aquilo que ele havia And here feito. they went to the meeting place where they had prayer. E aqui eles foram ao lugar de reuniões, onde eles tinham reuniões de oração. Third chapter of Acts. No terceiro capítulo do livro de And Atos. Peter says to John, E então Pedro se dirige a João e hey, diz, John, you remember Jesus said we could do it if we believe. e ele diz, ei, João, você se lembra? Ele diz que nós podemos fazer qualquer coisa se nós crermos. See that cripple? Está vendo aquele aleijado ali? Let's start there.
Vamos começar por He ali. said we could do it. Ele disse que nós poderíamos fazê-lo, Let's então vamos fazê-lo. He's alive. Ele está vivo. Peter said, okay. John said, okay. E João disse, tudo bem. So they took him by the hand Então eles o and tomaram pela said, we mão. don't have money. Money's not what you need. E eles disseram, nós não temos dinheiro e dinheiro não é o que você precisa. But we've got what you need. Mas nós temos aquilo que você precisa. What we've got will heal anything. O que nós temos vai curar qualquer coisa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive in us. Jesus está vivo em nós. He's come back from the dead. Ele voltou de meio aos mortos. Hallelujah. Aleluia. And he sent back his Holy E Spirit. ele enviou de volta o seu Espírito Santo. Young man, I'm sorry you've been here all this time. Meu jovem, eu sinto muito que você tem estado aqui esse tempo todo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, coloca-te de pé e anda. And they took him by the hands, E eles o tomaram pelas mãos, pulled him up, o puxaram. and immediately his feet and ankle bones received strength. E imediatamente os seus pés e os seus tornozelos receberam vigor. And the crowd came together. E então a multidão se ajuntou. They said, we thought we'd got rid of that fanatic called Jesus. E eles disseram, nós pensamos que nós tínhamos ficado livres daquele fanático chamado Jesus. And Peter waxed bold, E então Pedro, de uma maneira muito like ousada, you can do when the devil picks on you, como você pode fazer quando o diabo estiver te said, atormentando. you killed the wrong man. Vocês mataram o homem The errado. one you killed was the Son of God. O que vocês mataram foi o Filho do Homem. He died for us. Ele morreu por nós. But now he's come back from the dead Mas agora ele voltou de meio aos mortos to give us repentance and remission of sin. para nos dar a remissão dos nossos pecados. And if you want to know how this fella got healed, E se vocês quiserem saber como que esse homem foi it's curado, for the name of that man that you killed, é no nome daquele homem que vocês but who is mataram, alive again. mas que está vivo Because novamente, he's in us. porque ele está em nós. Hallelujah. By Aleluia. his name, Pelo seu that nome. man is healed. Glory to God. Glory to God. And the world went into shock. E o mundo ficou chocado. The man we killed has come back from O the homem dead. que nós matamos voltou dentre os mortos. And these guys say, E esses homens dizem he's alive in me. que ele está vivo neles. That's the greatest revelation in the New Testament. Esta é a maior revelação Now- no Novo Now Testamento. listen just a little bit. Agora ouça um pouquinho. Here's some of the miracles that happened. Aqui estão alguns dos milagres que aconteceram. The Holy Ghost was upon them before Jesus died. O Espírito Santo estava sobre eles antes que Jesus morresse. After Jesus died and paid for our sins, Depois que Jesus Cristo morreu e pagou o preço pelos nossos the pecados, Holy Spirit came in them. então o Espírito Santo veio e habitou neles, He dentro never deles. was in Elijah Ele nunca estava dentro de Elias, or Moses ou Moisés, or any of the Old Testament people, ou qualquer uma das pessoas do Velho Testamento. not even John the Baptist. Nem mesmo João Batista. But now our sins were paid for. Mas agora o preço foi pago pelos nossos pecados. Jesus died for us. Jesus morreu por nós. You understand that? Vocês entendem? And since he died for, what did he die for us for? E por que ele morreu por nós? To pay for our sins. Para pagar pelos nossos pecados. Doesn't your Bible say the wages of sin are death? Não diz que o salário do pecado é a morte na sua Bíblia? Is it death? Diz que é a morte. Well, but God didn't want you to die, Mas Deus não queria que você morresse. so he sent Jesus. E então ele enviou Jesus. He loved you so much, Ele te amou tanto he sent Jesus. que ele enviou Jesus. Jesus died in your name. Jesus morreu no seu nome. Say that. Diga Raise isso. up one hand. Levante uma das Look suas up. mãos. Say, Olhe para Jesus cima. died in my name. E diga, Jesus morreu em meu nome. Say this. Say, he took my punishment. Diga, ele levou a minha punição. He died so I can live. Ele morreu para que eu possa viver. Now listen to me. Agora ouça. I asked the question, what price was paid so that this
mystery could be revealed. Eu perguntei qual foi o preço pago para que esse mistério pudesse ser revelado. The price was the life and blood of the only begotten Son of God. O preço foi a vida e o sangue do Filho unigênito de Deus. The mystery, O mistério. Christ in you. Cristo em vós. I asked the question, Eu fiz a seguinte pergunta: when did this begin to be possible? quando foi o início para que isso pudesse ser possível? After Jesus paid for our sins. Após Jesus ter pago o preço pelos nossos pecados. Before our sins were paid for, Antes que os nossos pecados tivessem um preço pago, God could not come home and live in us. Deus não podia vir para casa e habitar em nós. He created us, Ele nos criou, Adam and Eve. Adão He e Eva. breathed in the clay. Ele soprou sobre a argila. And in the Hebrew scriptures, he imparted his life into them. E nas escrituras, no hebraico, diz que ele impartiu a sua vida neles, His sobre life, eles. his life, A vida dele, the same life that he has, he breathed into the clay. a mesma vida que ele possuía, ele a transmitiu, ele soprou a argila. That's his design. Esse é o desejo dele. His life in us. A vida dele em nós. But he said to them, Mas ele diz a eles, now Adam and Eve, agora Adão e Eva, listen to me. ouçam-me, Just remember this. se lembrem do seguinte: I'll always trust you. eu sempre confiarei em vocês. I want you to always trust me. Eu quero que vocês sempre confiem em mim. We will have an eternity of peace and joy together. Nós teremos uma eternidade de paz e de alegria juntos. I've made this planet for you. Eu tenho feito esse planeta para I've vocês. planted this garden for you. Eu tenho plantado esse jardim para vocês. It's all yours. Tudo pertence a vocês. All of it's yours. Tudo que está aqui Guard pertence a it. vocês. Take care of it. Pode guardar, tome conta disso. I'll come and live with you. Eu vou vir e vou habitar We'll com walk vocês. together and talk together. Nós vamos caminhar juntos e vamos falar juntos. We're one. Nós somos um. I've put in you everything that I am. Eu tenho colocado em vocês tudo aquilo que eu sou. And we'll have a happy time together. E nós vamos ter um tempo muito bom juntos. But remember, two things. Mas se lembrem de duas coisas. You trust me, Vocês confiam em mim I'll trust you. e eu confiarei em vocês. And that's all. Só isso. That's all we need. É só isso que nós I believe precisamos. in you. Eu creio em você. You believe in me. Você crê em mim. Don't ever betray that trust. Nunca traia essa confiança. We are one. Nós somos um. What I have is O yours. que eu tenho é seu. What you have is O mine. que você tem é meu. We are partners. Nós somos parceiros. We will be happy together. Nós seremos felizes juntos. But never forget, Mas nunca se esqueça. I believe in you. Eu creio em vocês. You believe in E me. vocês creem em mim. That's all. Só isso. That's the foundation for the dream. Esse é o fundamento para o sonho. Satan said, E Satanás I disse: cannot let this happen. eu não posso permitir que isso aconteça. And he tempted Adam and E ele Eve. tentou a Adão e Said, Eva. eat the fruit. E ele disse: coma do fruto. It'll make you smart. Vai fazer com que vocês sejam espertos. They took it, Eles tomaram do they fruto, ate it, eles comeram o fruto and God came. e Deus veio. They were guilty. Eles eram culpados. God didn't want that. Deus não queria aquilo. They had to leave the garden. Eles tinham que sair do jardim. Here's what I think. Aqui está o meu As, pensamento. as they walked off into the darkness, Na medida que eles estavam caminhando para as they trevas, would walk into the kingdom of slavery eles estavam caminhando para o reino da escravidão. and fear and superstition E o medo e a superstição and loneliness and disease and heartache. e a solidão e a doença. God knew that. Deus sabia. Satan is a killer. Satanás é um que mata. He's a liar.
Ele é um mentiroso. He's a thief. Ele é um ladrão. He's a destroyer. Ele é um destruidor. God is a life giver. E Deus é um que dá vida. Good things come from God. As coisas boas vêm da parte de Bad Deus. things come from Satan. As coisas ruins vêm de As Satanás. Adam and Eve walked off into the darkness, E na medida que Adão e Eva estavam caminhando para as trevas, I think God watched them as they faded from his sight. eu creio que Deus estava os observando na medida que eles iam desaparecendo dos seus olhos. And I think maybe tears ran down his face. E eu acredito que lágrimas começaram a correr pela sua face. I can't prove it, Eu não posso provar isto, but God's like us. mas Deus é como nós. We cry. Nós choramos. Jesus wept. Jesus chorou. God regretted that he did certain things. E Deus se arrependeu que havia feito algumas coisas. I think he stood at the edge of the garden. E eu creio que ele se colocou ali na beirada do I jardim. think tears ran down his cheek Eu penso que lágrimas estavam correndo pela sua as he face. saw his precious creation go off to be slaves of the killer. Na medida que ele via sua preciosa criação saindo para serem escravos daquele que mata. And I think just before they went out of view, E eu creio que pouco antes deles desaparecerem, he said to them, ele disse a he eles, said, Adam and Eve, ele diz: Adão e Eva, remember, se lembrem, I love you. eu os amo, Don't go too far. não vão longe demais. I'll be working on a plan to bring you back to me. Eu vou estar trabalhando num plano para poder trazer vocês de volta a Never mim. forget I love you. Nunca se esqueçam que eu os amo. I want you. Eu os quero. I'm sorry you turned against me. Eu sinto muito que vocês se voltaram I'm contra sorry mim. you didn't trust me. Eu sinto muito que vocês não I'll confiaram. be working on a way to bring you back. Eu vou estar trabalhando num jeitinho para And trazer vocês de volta. that's what he did in Jesus. E é isto que ele fez em Jesus. God so loved the world Deus amou o mundo de tal that he maneira gave his only begotten Son que ele deu seu único filho to suffer in our name para sofrer no nosso nome and pay the debt that we owed. e pagar a dívida que nós And éramos he took our devedores. punishment E ele tomou a punição que estava sobre nós. and he died. E ele morreu. He died. Ele morreu. He died. Ele morreu. His life died. A vida dele morreu. Do you understand that? Vocês entendem? Why? Por quê? So that you don't have to die. Para que vocês não tenham que He morrer. died so you can live. Ele morreu para que vocês He pudessem took your viver. diseases. Ele tomou as suas doenças e Why? enfermidades. So Por you don't quê? have to be sick. Para que vocês não tenham que estar He enfermos. took your unworthiness Ele tirou a sua falta de valia, de and your valor, shame e a sua vergonha, and your e loneliness. a sua solidão. He alone died in the darkness of sin E ele, solitário, morreu nas trevas, so that we can come to light and life. para que nós pudéssemos vir a vida e a luz. You understand that? Vocês entendem Now isso? listen to me. Ouçam. That was the deal. Este era o acordo. You trust me, Vocês confiam em I'll mim trust you. e eu confio em vocês. They didn't do it. Eles não o fizeram. So then came all of the years. Então vem todos os anos. Your Old Testament is full of it. E o seu Velho Testamento está cheio The disso. sacrifices and the offerings of blood of bulls and goats, Os sacrifícios de sangue de bois e de animais. and the priests that were crooked. E os sacerdotes que eram ímpios. I haven't got time to tell you all about that. E eu não tenho tempo para relatar tudo. But one day God said, it's enough. Mas um dia Deus disse: basta. These priests are never going to show the people what I'm like. Esses sacerdotes nunca vão mostrar ao povo que eu sou. I've got to show the people what I'm like. Eu preciso revelar ao povo com que eu pareço. He wasn't willing that any of us should perish. Ele estava disposto para que nenhum outro perecesse. He didn't want anyone to die. Ele não queria que ninguém mais morresse. But we all sinned, so we all would die. Mas todos nós pecamos, portanto todos nós morreríamos. So he gave his son. Então ele entregou o seu filho. His son died. O seu filho morreu. And I don't understand that. E eu não entendo isso. He took my sin.
Ele tomou o meu pecado. He took my disease. Ele tomou a minha doença. I believe that. Eu creio nisso. His word says, A sua palavra assim if diz. we will believe that, Que se nós cremos nisto, we'll be saved. seremos salvos. We'll be healed. Seremos curados. We'll be blessed. Seremos abençoados. I believe. Eu creio. Jesus died in my place. Jesus morreu no meu lugar. Do you believe that? Você crê Put your hand and nisso? say, I believe. Levante a sua mão e diz: eu creio. He took my pain. Ele tomou as minhas dores. He took my suffering. Ele tomou os meus sofrimentos. He took all of my sin. Ele tomou todos os meus pecados. Say this loud. He took my diseases. Diga bem alto: ele tomou as minhas enfermidades. He doesn't want me sick. Ele não quer me ver doente. He lifted my sickness. Ele levantou a minha enfermidade. By his blood I'm saved. Pelo seu sangue eu sou salvo. By his stripes I'm healed. Pela sua pisadura eu sou curado. Wow. Hallelujah. Aleluia! I believe that. Eu creio nisto. I'm at page 2. Eu estou na página 2. We've got 12. Nós temos 12. Oh, I wish I could tell you all I want to tell you. Ah, como eu gostaria de poder falar tudo o que eu gostaria de relatar. When Jesus came, Quando Jesus veio, amazing statements were recorded. afirmações tremendas foram I estabelecidas. bring you good tidings of great joy. Eu vos trago boas novas de grande alegria. Anybody sad here tonight? Tem alguém triste aqui nessa noite? Jesus comes to give you joy in your Jesus life. vem para trazer alegria à sua vida. The angel said, peace on earth, goodwill to all people. E o anjo diz: paz na terra e boas novas a todos os homens. He says that to you tonight. E ele diz isso a vocês nessa Open up noite. your heart and say, thank you, Jesus, you can come into my heart. Abra o seu coração e diz: obrigado, Jesus, o Senhor pode entrar no meu coração. Peace on earth, goodwill to everybody. Paz na terra, Goodwill to everybody. boas novas a todos os homens. What's he saying? O que ele está dizendo? He's saying, hey, I'm not mad at anybody. I'm not mad at anybody. Ele está dizendo: eu não estou com raiva de ninguém. Goodwill. Boa vontade. The priests were angry at people. Boa vontade, boas novas. Os sacerdotes estavam com raiva das Religion pessoas. always scares you. A religião sempre amedronta. God sent angels to say, E Deus enviou então os seus anjos para dizer: goodwill to everybody. boa vontade, boas novas a todos Maybe os your homens. life has been a terrible life of a sinner. Às vezes a sua vida tem sido uma vida terrível de um pecador. But I've sent Jesus. Mas eu tenho enviado Jesus. Goodwill to everybody. Boas novas e boa vontade aos I'm not homens. mad at anybody. Deus não está com raiva de ninguém. I don't want to hurt anybody. Não quer machucar ninguém. Here's another statement. Aqui há uma outra afirmação. There is born a Savior. Nasceu um Salvador. A Savior? Um Salvador? The priest said, we don't need a Savior. E os sacerdotes disseram: nós não precisamos de um Salvador. Moses is our Savior. Moisés era o nosso We've Salvador. got the law Nós temos a lei and the prophets. e os profetas. We don't need your Savior. Nós não precisamos do Salvador de vocês. Savior? Salvador? Savior from what? Salvador de quê? Savior from sin. Salvador do pecado. Savior from disease. Salvador da doença. Savior from death. Salvador da morte. Hey, Savior from religion. Salvador da religião. We don't want your Savior. We've got our religion. Nós não queremos o seu Salvador, nós temos a nossa religião. Oh, but God must have said, yes, my dear friends, you've got your religion, but you've lost me. E Deus deve ter dito: sim, meus amigos, vocês têm a sua religião, mas certamente vocês me perderam. I want to be in you.
Eu quero estar em vocês. Call his name Jesus, he shall save his people from their sins. Chame o seu nome Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. What happened to make it possible? O que aconteceu para fazer com que fosse possível? Jesus died for us. Jesus morreu por nós. One of the most touching stories in the whole Bible Uma das histórias mais tocantes na Bíblia is the story that begins when Adam and Eve walked away from the presence of God. é a história que deu início quando Adão e Eva começaram a se afastar da presença de Deus. And I said, God must have said, don't go too far. I'll Eu work on disse, a way. Deus deve ter dito, não vão muito longe, porque eu vou trabalhar num plano. When he brought the children of Israel out of Egypt, Quando ele tirou os filhos de Israel do Egito, that was a type of our salvation. era tipo, uma espécie da nossa You salvação. understand that? Vocês entendem? Pharaoh was a type of Satan. Faraó era tipo de Satanás, Egypt, a type of a life of sin. e o Egito tipo de vida no pecado, Because the people, the Israelites, were slaves. porque For os the israelitas, eles eram escravos dos egípcios, And they beat them, e eles estavam surrando-os, and they worked them day and night. e eles faziam com que eles trabalhassem dia e noite, And God saw their groanings. e Deus viu o seu choro. The Bible says that. A Bíblia diz And he isso. heard their E cries. ele ouviu o seu clamor, e, o seu And there was no choro. one to deliver them. E não havia ninguém para os So he libertar. came and called a man by the name of Moses. Então ele veio e chamou um homem pelo nome de And Moisés. said, go down there and bring them out. E ele diz, vá até lá, Now, os now, traga para here's fora. the interesting part of that. Agora aqui está a parte muito He said, interessante disso. I am come down to deliver them. E ele está dizendo, ele não diz, eu estou descendo para os Hear me, libertar. Christians. Ouçam-me, Hear me, cristãos. preachers. Ouçam-me, pregadores. God said, I am come down to deliver them. God said, I am. Uh-huh. Deus disse, eu estou vindo para os libertar. I've heard their groanings. Eu ouvi o seu lamento. I've seen their suffering. Eu tenho visto o sofrimento dele. God is saying this. Deus está I have dizendo seen isso. it. Eu tenho visto. They need help. Eles precisam de ajuda. I have come to deliver them. Eu tenho vindo para os libertar. Come, Moses, I'll send you. Venha, Moisés, eu te enviarei. Why didn't God go by himself? Por que Deus não foi por si mesmo? Why didn't God go? He said, I've come to deliver them. Por que Deus não foi? Ele disse, eu tenho vindo para os libertar. No, he said, I've come, but I want to send you. Ele diz, eu tenho vindo, mas eu quero enviar você. That's what he's saying to us today. E é isso que ele está dizendo a nós hoje. I've seen the world that's hurting. Eu tenho visto o mundo que está em dores. They're dying without hope. Eles estão morrendo sem esperança I alguma. want to save them. Eu quero salvá-los. I want to heal them. Eu quero curá-los. I want to bless them. Eu quero abençoá-los. Come, I'll send you. Venham, eu vou enviar a vocês. And wherever you go, E I'll be aonde, with you. e aonde quer que vocês forem, eu estarei com vocês. I am is the one that sent you. Eu sou é o quem enviou vocês. You want to go in his name? Vocês querem ir no nome dele? You willing to go? Vocês estão dispostos a irem? Moses was afraid, Moisés estava com medo, but he went, mas ele foi. and God was with him, E Deus era com and the ele. children of Israel were delivered. E os filhos de Israel foram libertos. Hallelujah. Aleluia. And all of their journey through the wilderness, E por toda aquela jornada através do deserto, God gave a sign of his presence. Deus sempre deu um sinal da sua presença. A cloud by day and a pillar of fire by night. Uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante as noites. He never leaves us and never forsakes us. Ele nunca nos deixa e nunca nos And as we abandona. go to share our witness of him, E na medida que nós vamos para compartilhar o nosso testemunho a respeito dele, he will be there, ele estará lá, backing us up, nos dando o apoio, just as much as he was with Moses. da mesma maneira que ele era com Moisés. I realize that I have to stop. Eu reconheço que eu preciso parar. Tomorrow night we'll continue. Amanhã à noite nós vamos dar sequência. Tomorrow morning we'll take another subject.
Amanhã pela manhã nós pegaremos I mean, outro tomorrow, tópico, quero dizer amanhã à tarde, It's going to be good. e vai ser muito bom. God's going to bless you this week. Deus vai te abençoar nessa semana. Come prepared to take in all you can. Venha preparado para sugar o máximo que você And puder. I'll talk as fast as I can every night. E eu vou falar com rápido quanto eu puder toda noite. I've got some wonderful things to tell you. Eu tenho algumas coisas maravilhosas para compartilhar com você. Jesus is here. Jesus está aqui. He's with me. Ele está com He's você. chosen me. Ele tem me escolhido. He caused Suarez to come and ask me to come to Brazil. Ele foi e fez com que o Soares viesse e me convidasse para vir ao Brasil. I'm coming back next year for a whole month. E eu vou voltar o ano que vem para passar um mês todo no Brasil. I'll be in 4 different cities. I'll be in 4 different cities. Estarei em 4 cidades diferentes. It's going to be wonderful. Vai ser tremendo. Poor devil. Coitado do diabo. Hallelujah. Aleluia. We're after the devil Coitado do diabo. because redemption is our heritage. Because redemption is our heritage. Porque a redenção é a nossa herança. Now, I want to tell you tonight, E eu quero vos dizer nesta noite, wherever you speak for Jesus, aonde quer que você falar em nome de Jesus, wherever you live for Jesus, aonde quer que você viver por Jesus, remember se lembre, the mystery. o mistério. Christ is in you. Cristo está em você. Which Jesus lives in you? Qual Jesus habita em você? Which one? Qual? Can you tell me? Você pode me falar? How many are there? Quantos Jesus existem? Sister, is that the one that lives in you? É esse que habita em você? The same one that Mark wrote about? É o mesmo que Marcos escreveu a respeito dele? The same one? É o mesmo? Let me tell you something. Então deixe-me dizer algo a vocês. The life that's in you. A vida que está em vocês. Are you saved? Você é salvo? The life that's in you A vida que está em você is no different than the life that's in Jesus right now, seated on the throne. não é diferente da vida que está em Jesus, que nesse momento está sentado à direita do trono. Now think about this. Think about it. Yeah. The righteousness A justiça that you have. que você possui. You have righteousness? Você tem justiça? You sure? Tem certeza? Yeah. The Bible says we're made the righteousness of God in Christ. A Bíblia diz que nós somos feitos a justiça de Cristo em Deus. Which righteousness do you have? Qual justiça você tem? It's the righteousness of Him. É a justiça dele. Is His better than yours? A justiça dele é melhor do que a sua? No. Não. No. His is yours. A dele é sua. Wherever you are, Aonde quer que você esteja, your a righteousness sua justiça is the same as His righteousness. é a mesma justiça que a justiça dele. The life that's in you A vida que está em is você the life that's in Him. é a vida que está nele. Have you been filled with the Holy Ghost? Você foi cheio do Espírito Santo? What spirit filled you? Qual espírito encheu você? The Holy Spirit? O Espírito Santo? How many are there? Quantos Espíritos Santos Which existem? one do you have? Qual que você tem? Jesus said, Jesus disse: the Spirit of the Lord God is upon o me. Espírito do Senhor é sobre mim. Do you have a different spirit? Você tem um espírito diferente? No. Do you have the same Spirit? Você tem o mesmo Espírito, The same Holy Spirit o mesmo Espírito Santo that rested on Him? que foi colocado sobre ele. Can you accept that? Você pode aceitar isso? Put up your hand. Levante a sua mão. Say, help me, Lord. Diga: me ajude, Senhor. The Holy Spirit that was on you O Espírito Santo que estava sobre ti has been sent to me. foi enviado a mim. Hallelujah. Aleluia! I believe. Eu creio. Yeah. Think about that. Pensem a respeito Don't disso. doubt that. Don't doubt that. Não duvide You disso. say, oh, but
Brother Osborne, I'm not worthy. E você vai dizer, meu irmão, eu não sou digno. Don't say that. Não diga isso. You are worthy. Você é digno. Why? Por quê? Jesus paid for you. Jesus pagou o preço por você. He took all of your sins Ele tomou todos os seus pecados and redeemed you. e te redimiu. You're worthy. Você é digno. We as Christians in Brazil must begin to believe in this Jesus and in this Holy Spirit that's in us. Nós, como cristãos do Brasil, precisamos começar a crer nesse Jesus e nesse Espírito que está em nós. When you go out on the street, Quando você sai pelas ruas, Jesus goes out on the street. Jesus sai pelas ruas. Now think about that. Pensa a respeito When he disso. was here, Quando ele estava he had a aqui, nice beard. ele tinha uma barba muito Long bonita, hair. cabelo comprido. He looked like a Jew. Ele parecia um judeu. He was in a Jew, Ele era um judeu, but he died. mas ele morreu. What does Jesus look like in Brazil? Com que ou com quem Jesus parece no Brasil? Say me. Diga, comigo. Me. Yeah, yeah, yeah. You may not have a beard. Às vezes você não tem uma barba. That's all right. Tudo bem. Is he in you? Ele está em você. Practice the presence of Jesus. Pratique a presença de Jesus. Practice being conscious that Jesus lives in you. Pratique estar consciente que Jesus habita em você. Don't be afraid of it. Não tenha medo disso. And when you go out among people, E quando você sair para estar em meio às pessoas, believe. creia. When you talk to someone, Quando você falar com alguém, they may reject you. às vezes eles podem te That's all rejeitar. right. They rejected Jesus. Tudo bem, eles rejeitaram Jesus, But you've spoken to them. mas você falou a And eles. His Holy Spirit has quickened the words that you spoke. E o Espírito Santo tem dado pressa às palavras que você tem falado. Leave it in love. Deixe aquela pessoa em amor The seed will do its work. e a semente fará a sua obra. Have confidence. Tenha confiança. You're not doing it alone. Você não está fazendo sozinho. You're royalty. Você é realeza. Hallelujah. You Aleluia. are somebody. Você é alguém. You are somebody. Você é alguém. You are connected with God Você está conectado, ligado a through Deus Jesus. através And de the Jesus. same Holy Ghost that was on him is on you. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre ele está sobre você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Wherever I speak, Aonde quer que eu fale, wherever I preach, aonde quer que eu pregue, Jesus is with me. Jesus está comigo. I know it. I Eu know it. sei disso. I was preaching in Chile. Eu estava pregando no Chile. A woman came. Uma senhora They veio. brought a woman. Eles trouxeram uma senhora. She was the mistress, or the, what do you call it, the leader of the mafia in a big part of Argentina and part of Chile. Ela era líder da máfia numa parte da Argentina e parte do Chile. She learned to steal when she was a little girl from her mama, who was a professional thief. Her mama was in jail all the time. The little girl came to the mama in jail, and the mama taught the little girl in jail how to steal. Ela era uma ladra desde uma pequena menina. A mãe dela era uma ladra profissional. E ela aprendeu a roubar com a mãe. Todas as vezes que ela ia até o presídio para visitar a mãe a ensinava como roubar. She was so wealthy, Ela era tão rica, but she got cancer. mas ela estava com câncer. Who can stop cancer? Quem pode impedir o câncer? She was in the biggest hospital, Ela estava nos maiores hospitais. swollen like pregnant, Ela estava inchando como uma mulher grávida, dying. morrendo. Every day she read the newspaper. Todo dia ela lia o jornal. Every day for 5 weeks, our meeting was announced on the front page of the paper in Santiago de Chile. Every day for 5 weeks. Durante I have the magazine. 5 I stack up them like that. Durante 5 semanas, eu tenho uma cópia de cada um desses jornais, dá uma pilha mais ou menos desse tamanho. Durante essas 5 semanas, todos os dias,
A nossa campanha estava sendo anunciada na primeira página dos jornais. Here was this woman. E aqui estava essa mulher. She read it. E ela leu. She told her servants, E ela disse aos empregados take me dela: there. me levem lá. I've got money. Eu tenho dinheiro. I'll pay it. Eu vou pagar. Take me. Me levem. They brought her. Então eles a A big trouxeram. ambulance. Uma grande The ambulância. poor people couldn't have an ambulance. Os pobres não podiam ter aquela She was ambulância. rich. Ela era rica. They brought her in an ambulance. E eles a trouxeram naquela They ambulância. put her out on the stadium Então eles a colocaram lá no in the estádio. big ambulance stretcher. What do you call that thing? Cot, that thing, wheels on, whatever it is. Ok. E eles então a colocaram em cima daquela maca e ali estava aquela senhora. She listened to me. E ela deu ouvidos a mim. She thought it was interesting. E ela achou que era interessante. When I came to the end, E quando eu cheguei ao final, I prayed for salvation for the people. e eu orei então por salvação para as pessoas She presentes. didn't want that prayer. Ela não queria essa She oração. had her religion. Ela tinha a religião dela. She had her rosary. Ela tinha o rosário dela. She wasn't interested in that religion. Ela estava interessada naquela religião. Then we pray for the sick. Então nós oramos pelos enfermos. Now she's ready. Agora ela está preparada. She prays. E ela ora. We pray. Nós oramos. Nothing happens. Nada acontece. Many other people get healed. Muitas outras pessoas são curadas. She gets nothing. E ela não recebe Back to coisa the alguma. hospital. De volta ao hospital. Back the next day. E de volta no próximo Same dia. story. E a mesma história. Pray for salvation. She's not interested. Ora pela salvação, ela não está Pray interessada. for healing. Yes. Ora por curas, sim. Back to the hospital. De volta ao hospital. Back again. De volta The novamente. third night. Na terceira noite. Friends, I'm talking about Jesus. Amigos, eu quero vos falar, estou falando sobre Jesus. He loves you Ele te ama, even when you reject him. mesmo quando você o He'll rejeita. come back to you Ele vai voltar a again você. and again. Uma vez e outra vez. That's why he sent me. E é por isso que ele me You enviou. didn't like the last preacher you heard. Vocês não gostaram do último pregador que vocês The ouviram. last preacher preached and you didn't believe it. O último pregador pregou e vocês não creram. But God said, okay, I'm not mad at you. I love you. E Deus disse, tudo bem, eu não estou com raiva de vocês, eu amo I'm vocês. going to have Suarez ask Osborne to come, and you're going to like Osborne. E ele então disse, eu vou pedir para o Soares me convidar Osborne e vocês vão gostar do Osborne. So here I am, E aqui estou and eu. you like me. E vocês gostam de mim. Yeah. Wow. Por quê? Yeah. And so the third night, Então, a terceira vez. the third night, Na terceira noite. God still didn't quit on that woman. Então o Senhor ainda não pôde vir sobre aquela mulher. And she had a vision. E então ela teve uma visão. She saw Jesus among the people. Ela viu Jesus em meio ao povo. I didn't see him. Eu não o vi. I believed. Eu creio, I didn't see him. mas eu não o vi. I was just preaching by faith. Eu estava pregando pela fé. He said, lo, I am with you always. I believe it. E ele diz, eu estarei com vocês e eu creio nisto. But she saw him. Mas ela o viu. Excuse me, God was better to her than he was to me. Me desculpem, parece que Deus estava sendo melhor para ela do que para mim mesmo. See? God loves you. Jesus, Deus te ama. Even if you hate me, God loves Mesmo you. que vocês me odeiem, Deus ama She vocês. saw Jesus moving, E ela começou a ver Jesus movendo. and they were being healed. E aí estavam tendo He pessoas sendo touched this one, curadas. they were healed. Tocava nessa pessoa, era curada. And he was getting closer to her. E ele estava se aproximando She dela. was ready for hers. E ela estava preparada And he was healing para ela. and healing. E ele estava curando e curando. And when he got near, he turned and went on healing, but he didn't stop at her. E quando ele chegou próximo a ela, ele fez uma curva e continuou curando, mas não aproximou dela. I'm telling you this. Agora eu estou relatando God isso a will vocês. work a wonder to prove his message to people. Deus fará maravilhas para provar a sua mensagem às pessoas. Not just for the preacher, Não somente para o pregador, for you when you witness. para você, quando você testemunhar. You may not think they believe you, Às vezes você não vai acreditar que eles creem em but você. be sure you believe you. Mas tenha certeza que você crê em Be você. sure you believe what you're saying. Tenha certeza que você crê naquilo que você está Be sure dizendo. you believe Jesus is in you. Tenha certeza que você crê que Jesus está em você. And give your witness with faith. E dê o seu testemunho com fé. God will confirm it. Deus irá confirmar. He moved away from her. Então ele se apartou dela. That
is what changed her life. E foi isso que mudou a vida She dela. went back to the hospital. Ela voltou ao hospital. She prayed. She didn't need her rosary to pray now. Ela orou e agora ela não precisava do rosário dela para orar. She talked to God. Ela falava com Deus. She said, I realize I've been a sinner. Ela diz, eu reconheço que eu tenho sido She began to pecador. think of all the people she had robbed and all the things she'd done. E ela começou a pensar sobre todas as pessoas que ela havia roubado e todas as práticas que ela havia tido. She came the fourth night, E ela veio então na quarta noite. a different attitude. Uma atitude diferente. We preached. Nós pregamos She listened. e ela ouviu. When we prayed for the salvation of people, E quando nós oramos pela salvação das pessoas, wept and cried to God to forgive her for her sinful e ela life. chorava diante de Deus pedindo perdão pela vida pecaminosa que ela tinha. Now, here's what happened. Agora, ouça o que aconteceu. She missed the healing prayer. Ela esqueceu e ela perdeu o momento da oração de cura. She never knew when we prayed for the sick. E ela nunca soube o momento que nós oramos pelos enfermos. Why? Por quê? Because she was so full of joy. Porque ela estava tão cheia da alegria. Jesus had come to her life. Jesus havia entrado na And vida she dela. was so thankful. E ela estava tão agradecida. And a long time after, E longo tempo depois, she came to herself. então ela voltou a She si. was standing up, jumping up and down. E ela estava de pé, saltitando para cima e para Her baixo. tumor was gone. O tumor dela havia She ido didn't have a embora. tumor. Ela não tinha mais She o was tumor. saved. E ela estava Hallelujah. salva. Aleluia. Hallelujah. Oh, Aleluia. the miracle when Christ comes to your life. É um milagre quando Cristo vem à sua vida. Have you received him? Você já o recebeu? Anybody here that hasn't received him? Alguém aqui que nunca o recebeu? If you haven't received him, Se você ainda não o recebeu, and if you want this Jesus that I've talked about, e se você quer esse Jesus que eu tenho falado a respeito why don't you dele, stand up and come down here? por que você não se coloca de pé e vem até aqui à I'd like for frente? you to. Eu gostaria que você o If you fizesse. haven't received Jesus, Se você ainda não recebeu Jesus, maybe you've had religion, às vezes você recebeu religião, but you want mas Jesus. você quer Jesus. You want to take this Jesus Você quer receber esse Jesus. in reality. Em You realidade. say, I want more than religion. E você diz, eu quero mais do que I religião. want life. Eu quero vida. Stand up and come here. Se coloque de pé. Just stand up and come here. Se Don't coloque be de pé. E agora venha até ashamed. aqui. If you haven't received him Se você não recebeu and you want more than religion, e você quer mais do que religião, you say, I've had religion, but I want reality. você tem dito, eu tenho tido religião, mas eu quero realidade. Come down here. Então venha até aqui à God frente. bless you. Deus God vos bless you. abençoe. God bless you. Deus vos Thank you. abençoe. Thank you. I love you. Obrigado. Eu Thank vos you. amo. Obrigado. I love you. I love you. Eu os amo. I love you. Pessoas lindas. Hey, look at me. Olham para mim. You're Brazil. Vocês são o Brasil. Say, I'm Brazil. Diga, eu sou o Brasil. Say, when I'm better, Brazil will be better. Quando eu estiver melhor, o Brasil estará melhor. It's the truth. Essa é a verdade. Look at me. Your government can make laws. O governo de vocês pode estabelecer Your leis. government can legislate and make rules. O governo de vocês pode legislar e fazer leis. They can make the country safe. Eles podem fazer com que o país esteja They can seguro. punish the criminals. Eles podem punir os But criminosos, they cannot make you better. mas eles não podem fazer de vocês pessoas melhores. Only God can do that. Somente Deus pode fazer isso. I spoke to the parliamentarians in the Ukraine, Eu falei com ex-communist. os parlamentares na Ucrânia. They don't have liberty. Eles não têm liberdade. They're afraid of the church. Eles têm medo da igreja. They're afraid to let preachers like Suarez preach. Eles têm medo de ter pregadores como Soares I pregando. told them, E eu disse a I said, eles, you need preachers. eu disse, vocês necessitam de pregadores. You can set in your government and make laws, but you can't change the people. Vocês podem sentar no seu governo e estabelecer leis, mas vocês não podem mudar o seu povo. And they listened to me. E eles deram ouvidos a mim. And I gave them all a book.
E eu dei a todos eles um livro. Hallelujah. Aleluia. And they said they would read it. E eles disseram que eles iriam ler Now esse livro. they're inviting me to come to their country for a big crusade. E agora eles estão me convidando para ir até o país deles para uma grande campanha. God is going to save Ukraine. Deus vai salvar a Ucrânia. God is saving Brazil. Deus está salvando o Brasil. God is saving Brazil because he's saving you. Deus está salvando o Brasil porque Ele está salvando vocês. You believe that? Vocês creem nisso? Okay. Put your hand on your heart. Coloque a sua mão sobre o seu And coração just look right up to heaven. e olhe para o céu nesse momento. If you want to close your eyes, okay, or if you want to just look up. Se você quiser fechar seus olhos, tudo bem. Se não, look- você olha para cima. Look right through the ceiling. Olha através do teto. Say, Lord, Diga, Senhor, tonight I give you my life. nessa noite eu entrego a minha vida. I'm tired of sin. Eu estou cansado do pecado. I'm tired of religion. Estou cansado da religião. I want more than ceremony. Eu quero mais do que uma cerimônia. I ask you, Lord, Eu te peço, Senhor, come and live in me. venha e habite em mim. I open my heart. Eu abro o meu coração. All that I am, I give to you. Tudo que eu sou, eu dou para ti. Right now, Neste momento, I give you my life. eu entrego a minha vida. When you died on the cross, Quando tu morrestes na cruz, you gave me your life. o Senhor me deu a sua vida. Come, Lord Jesus, Venha, Senhor Jesus, live in me. habite em mim. Look at me. Olhem para The mim. Bible says, A Bíblia diz, whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. The Bible says, A Bíblia diz, as many as receive him, todos quanto o receberem, he gives them power. Ele dá a eles o poder. Power. Poder. Hallelujah. Aleluia. Power. Poder To become a child of God. para se tornarem filho de That- Deus. that's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. The Bible says, A Bíblia diz, if anyone will be in Christ, qualquer um que estiver em Cristo they're a new creature. é uma nova Isn't criatura. that beautiful? Não é algo tremendo? New creature. Nova criatura. Old things pass away. As coisas velhas ficaram para trás. Your old habits, Os velhos your hábitos, old practices, as práticas antigas they're passed away. passadas. All things become new. Todas as coisas se fazem novas. Are you ready for a new kind of life? Vocês estão prontos para um novo estilo de vida? Huh? Yeah, okay. Put one hand up. Levante uma das suas mãos. Close your eyes. Feche os seus olhos. Say, Jesus, I'm ready. Diga, Jesus, estou pronto. I receive you. Eu te recebo. Thank you. Muito obrigado. Right now you are giving me power Neste momento, o Senhor está me dando poder to become your child. para me tornar teu filho. Oh, thank you, Lord. Muito obrigado, Senhor. Right now you are making me a new creature. Neste momento, o Senhor me faz nova criatura. Right now my life is being changed. Neste momento, a minha vida está sendo transformada. Look at me. Olhem para mim. Put both of your hands right here. Coloque ambas as mãos sobre Close o your peito. eyes. Feche os seus olhos. Say, Jesus, Diga, Jesus, I love your name. eu amo o teu nome. Jesus, Jesus, you are my Savior. tu és o meu Salvador. Jesus, Jesus, I'm not guilty anymore. eu não sou mais culpado. My sins are gone. Os meus pecados se foram. Your blood cleanses me now. O teu sangue agora me purifica. Jesus, Jesus, I receive your life. eu recebo a tua vida.
I'm not a sinner anymore. Eu não sou mais um pecador. I'm a child of God. Eu sou um filho de Deus. Hallelujah. Aleluia. I'm a member of your family. Sou um membro da tua família. I am royalty. Eu sou realeza. Oh, thank you, Lord. Oh, muito obrigado, Senhor. I feel peace in my soul. Eu sinto paz na minha alma. I feel joy in my heart. Eu sinto alegria no meu coração. I'm saved. Eu estou salvo. I'm born again. Eu nasci de novo. I have a new life. Eu tenho uma nova vida. Now raise up both hands. Agora levante ambas as mãos. Say hallelujah. Diga aleluia. I'm redeemed. Eu sou redimido. Hallelujah. Aleluia. I'm redeemed. Sou redimido. Stand up, everybody. With Todos us. se Stand up, coloquem de pé everybody. com eles nesse Say it again. momento. Hallelujah. Vamos dizer juntos, I'm aleluia. redeemed. Sou redimido. I'm not sad anymore. Eu não estou triste mais. Glory to God. Glória a Deus. Hallelujah. Oh, glória a Deus, que visitação, palmas para Jesus.